Olá, hoje vamos conversar sobre a Capela de Nossa Senhora da Purificação da cidade do Cerro, Minas Gerais, a respeito também de Jacinta de Siqueira, talvez tenha sido uma de suas fundadoras. Ao que tudo indica, a Capela de Nossa Senhora da Purificação da cidade do Cerro, Minas Gerais, foi construída por volta dos primeiros anos do século XVIII. Jacinta de Siqueira chegou às Minas do Cerro do Frio, provavelmente nos primeiros anos do século XVIII, logo depois do descobrimento das Minas do Cerro do Frio. Ela chegou nas Minas do Cerro do Frio em companhia do seu ex-proprietário Antônio José de Campos Lara. Antônio José de Campos Lara trouxe também seus escravos e provavelmente esses escravos também foram doados à sua ex-concubina, que era Jacinta de Siqueira. Jacinta de Siqueira era uma negra forra africana, provavelmente embarcada na costa da mina. Quando ela chegou à Bahia, provavelmente foi para a fazenda ou para a zona rural do Recôncavo Baiano, onde conheceu e se amaziou. De certa maneira, teve uma relação amorosa com o seu proprietário Antônio José de Campos Lara. Os dois chegaram às Minas do Cerro do Frio por volta de 1711, 1712, e a prova disso está no documento de captação dos escravos, 1718, onde Jacinta de Siqueira declarava ter em sua propriedade 10 escravos, sendo 8 homens e 2 mulheres. Jacinta de Siqueira deve ter nascido por volta de 1680 e faleceu em 1751 na Vila do Príncipe, deixando o seu testamento. No seu testamento, ela declarou que tinha 5 filhas e todas as filhas eram, de certa maneira, ligadas aos homens bons da Vila do Príncipe. A primeira filha era exatamente aquela que recebeu o sobrenome do seu ex-proprietário, o sobrenome Lara. Outras filhas recebem também sobrenomes de homens importantes da época da Vila do Príncipe. É importante perceber que a capela de Nossa Senhora da Purificação, ela trouxe para este lugar uma devoção típica do recôncavo baiano, não própria de Portugal, por exemplo, que é exatamente a Nossa Senhora da Purificação. O dia 2 de fevereiro, no recôncavo baiano, é uma das datas mais importantes da Bahia. Essa devoção chega aqui e nós acreditamos que a devoção não era de Jacinta de Siqueira, mas do seu ex-proprietário e amante, Antônio José de Campos Lara, que depois também se tornou o fundador, o primeiro presidente da Irmandade Nossa Senhora do Rosário. Jacinta de Siqueira permanece na Vila do Príncipe durante toda a primeira metade do século XVIII, se torna uma mulher opulentada, rica, poderosa, ligada aos homens bons da vila, ligada às elites econômicas do lugar e com grande poder, tanto em fazendas, em propriedades de escravos e também interferindo nas igrejas, especialmente na manutenção das irmandades. Fosse a Irmandade de Nossa Senhora da Purificação, que construiu a capela que estava nesse lugar, já não existe mais, foi demolida. A Irmandade do Santíssimo, que autorizou o seu sepultamento na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, e a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, para a qual ela deixou 20 mil réis em seu testamento. Em 1719, essa capela provavelmente já estava erguida. E erguida de que maneira? Erguida de uma maneira ainda rudimentar e provavelmente com telhado de capim. Isso aparece num documento que foi encontrado por um historiador de Conceição do Mato Dentro, que é o Dutra, e ele cita que em algum momento o mesmo construtor da capela, que fez o risco da capela, teria também sido contratado para construir da matriz de Conceição do Mato Dentro, que na época era um arraial que também já era uma paróquia.
A paróquia serrana surge em 1713 e a Igreja da Purificação, ou a Capela de Nossa Senhora da Purificação, não recebe o título de matriz. A matriz fica então com Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal, e depois veio a ser também padroeira do Brasil, já no final do período colonial, quando o Brasil se torna então reino ligado a Portugal e Algarves. Logo depois, Dom Pedro I também declara que Nossa Senhora da Conceição seria também a padroeira do Brasil. A festa de Nossa Senhora da Conceição é no dia 8 de dezembro, a festa de Nossa Senhora da Purificação no dia 2 de fevereiro. Estamos falando então de duas capelas. A primeira capela, a primitiva, que vai receber o seu risco mais simplificado, provavelmente nas terras de Jacinta de Siqueira, e depois de uma capela que vai se aumentando, vai se ampliando. E essa segunda capela que vai sendo aumentada, vai ter na sua configuração do jeito que nós vemos nas fotos, essa capela então vai mudando a sua forma. Ela vai acrescentando elementos novos. É por isso que a fachada da igreja ou da capela de Nossa Senhora da Purificação é bastante alterada. Há vários elementos de várias épocas. Interessante perceber a relação da volumetria dessa capela. Trata-se de uma capela muito grande para os padrões serranos e uma capela que ficava no centro comercial da antiga Vila do Príncipe. Talvez por isso, no final do século XIX, início do século XX, essa igreja, por conta dos seus sepultamentos que eram realizados dentro do edifício, começou a ser questionada em relação à saúde pública. E talvez por isso também ela acabou sofrendo algumas sanções, e a pior delas talvez seja a sanção de não ter o seu edifício reformado, restaurado, preservado. É curioso perceber como que na negociação de demolição das ruínas da Capela de Nossa Senhora da Purificação, a Igreja Católica não pleiteou para si o lote que acabou sendo revertido para a Prefeitura Municipal do Cerro. Hoje, o lugar onde a Capela de Nossa Senhora da Purificação existia, foi construída, é simplesmente um largo. Tornou-se uma praça no início do século XX, mas depois de praça acabou virando então um largo e hoje é um estacionamento. É interessante perceber como que essa dinâmica entre a igreja e o poder público acabou assumindo um espaço que na verdade seria da igreja. É uma questão interessante, por que a Igreja Católica não lutou pelo lote que era seu por direito? Será que a Prefeitura Municipal na época comprou de fato o lote e remunerou a Igreja Católica? Não sabemos, o documento não existe, não foi encontrado. Em 1741, os irmãos da Irmandade de Nossa Senhora da Purificação recorreram ao Senado da Câmara, que era a instituição mais importante na época, para comunicar que eles haviam adquirido um imóvel na Vila do Príncipe para garantir o seu patrimônio. Isso era muito importante no século XVIII, porque não havia uma capela ou não haveria uma matriz sem patrimônio, que na época era chamado de fábrica. Esse patrimônio garantiria recursos para a manutenção do edifício, já que nós sabemos que as igrejas, assim que começavam a ser construídas, já passavam pouco tempo depois por reformas. E é curioso perceber que se de 1741 foi feita a constituição do seu patrimônio, provavelmente é de uma segunda capela ampliada, reformada, alterada e com telhado novo. Em 1742, por exemplo, já não aparece mais a figura de Jacinta de Siqueira. Ela já não está vinculada mais à Irmandade de Nossa Senhora da Purificação. Durante muitos e muitos anos, quando a antiga matriz da Vila do Príncipe passava por reformas, para sair da primeira matriz, passando para a segunda, da segunda para a terceira, era muito comum que esta capela de Nossa Senhora da Purificação se tornasse então a matriz da vila.
Veja que interessante, nós temos a Igreja Matriz na rua direita e nós temos a Igreja da Purificação na Rua da Cavalhada. Nós estamos falando de uma migração do comércio intenso, da vida comercial no entorno da matriz de Nossa Senhora da Conceição para o entorno da Igreja da Purificação da Vila do Príncipe. Essa mudança talvez tenha acelerado o desgosto dos moradores do alto da vila por ter uma igreja em que se sepultavam pessoas. Uma grande alteração na história da Capela da Purificação foi quando, em 1785, houve a instalação da Arquiconfraria do Cordão de São Francisco. Essa arquiconfraria virou uma moda entre as antigas vilas do ouro. E é por isso que quando a Irmandade de Nossa Senhora da Purificação desaparece e surge a Arquiconfraria do Cordão de São Francisco, nós temos aqui uma nova realidade na Vila do Príncipe. Pode ter sido uma estratégia dos irmãos da Arquiconfraria do Cordão de São Francisco se instalar exatamente não na matriz, que era comandada e coordenada pela Irmandade Santíssima de Homens Brancos, porque a confraria ou a Arquiconfraria do Cordão de São Francisco era majoritariamente formado por homens negros, por forros e por pardos. Essa nova realidade da miscigenação serrana demonstra que essa capela passou a ser, no final do século XVIII e no início do século XIX, uma capela de resistência daqueles que eram egressos da escravidão. Nós temos que lembrar que no século XIX, o Brasil passou por vários momentos de tentativa de acabar com a escravidão. E essa manutenção da escravidão gerou, de um lado, o movimento abolicionista, mas, de outro lado, um outro movimento que era exatamente o movimento baseado na ideia de que era, sim, necessário escravizar pessoas. Se, por um lado, o movimento abolicionista dizia que fazia parte da humanidade acabar com a escravidão, havia um outro grupo interessado nos seus ganhos econômicos em manter a escravidão. É por isso que o século XIX é marcado por uma aceleração do racismo no Brasil. E esse racismo, ele passa a ser estruturante das relações sociais, chegando ao ponto, por exemplo, de uma igreja, de uma capela no centro da vila, passar a representar muito mais do que representava no século XVIII. A resistência, por exemplo, de egressos da escravidão. Era como se, no século XIX, com a presença da Arquiconfraria do Cordão de São Francisco, esse racismo fosse visto como uma prática cotidiana de resistência dos homens brancos para que se mantivesse essa escravidão no Brasil e na Vila do Príncipe. Quando, em 1838, a antiga Vila do Príncipe se transforma na Cidade do Cerro, nós estamos dentro do quadro de um grande e crescente racismo no Brasil. Esse racismo vai se revelar nas pequenas relações cotidianas. E muitas vezes uma capela, ou uma igreja, ou uma arquiconfraria precisava ser muito ativa, demonstrar a que veio, para conseguir manter-se viva, porque havia uma grande resistência. Nós temos que lembrar, por exemplo, que entre a Irmandade do Santíssimo, que comandava a matriz, e a Ordem Terceira do Carmo, que comandava a Igreja do Carmo, nós temos exatamente no meio uma capela que no século XIX foi total e completamente dedicada a homens forros, egressos da escravidão e que praticava o seu culto a Nossa Senhora da Purificação, ligada a uma devoção baiana, de onde muitos escravos alforriados chegaram até as minas do Cerro do Frio. A Igreja da Purificação, como a gente pode perceber, não existe mais na cidade do Cerro. É que no final do século XIX, o dinheiro, o recurso, tudo aquilo que fazia com que a capela se tornasse viável, acabou desaparecendo, sumindo. O enfraquecimento das irmandades leigas era uma realidade. Com isso, não houve interesse nem da Igreja Católica, não havia mais a força da irmandade e não havia interesse do bem público ou não havia interesse dos órgãos públicos, a igreja acabou entrando num processo incontornável de ruína. É assim que em 1927 a prefeitura mandava recolher o restante das ruínas da antiga Capela da Purificação. Em 1930
já não existia resquício algum da antiga capela. Uma questão curiosa para nós percebermos é que a capela tinha um cemitério. Então, no centro da Vila do Príncipe, havia uma capela com seu cemitério e hoje, no centro da cidade do Cerro, existe e há um cemitério, porque os corpos não foram retirados daqui e removidos para outro lugar. Veja que interessante perceber isso. A realidade da Igreja da Purificação é uma realidade de enfrentamento do racismo, enfrentamento das questões do cotidiano desse racismo na Vila do Príncipe e acabou ruindo por diversos interesses difusos, interesses complicados em torno de não preservar a memória desses homens e mulheres egressos da escravidão, egressos de uma forma bizarra, cruel, de encarceramento de seres humanos. Logo depois da demolição da Capela da Purificação, nós tivemos a tentativa de urbanização ou requalificação do espaço. Tivemos, por exemplo, a construção de uma praça chamada Dom Epaminondas, que em um determinado momento recebeu o busto de Teófilo Otoni. Esse busto de Teófilo Otoni depois migrou para a Praça João Pinheiro e aqui hoje nós temos um espaço vago que serve exatamente para estacionamento. Então é isso. Nós contamos hoje a história da Capela de Nossa Senhora da Purificação, que conecta a antiga Vila do Príncipe ao Recôncavo Baiano, que conecta a Vila do Príncipe a Jacinta de Siqueira, Antônio José de Campos Lara e a realidade das Irmandades Leigas do século XVIII, XIX e primeiras décadas do século XX.